A gente segue agora para a economia, porque a retirada líquida da poupança foi de mais de 11 bilhões de reais no mês de outubro. O acumulado no ano de 2022 já passa de 100 bilhões de reais. O Banco Central informou que a retirada líquida da poupança em outubro foi de 11,01 bilhões de reais. Essa foi a maior retirada líquida para o mês de outubro desde 1995. A retirada líquida é a diferença entre o valor total que foi sacado e o valor total que foi depositado. Com isso, o acumulado em 2022 é de 102,08 bilhões de reais até o momento, também sendo a maior retirada nos primeiros 10 meses do ano desde 1995. O único mês deste ano em que as pessoas mais colocaram do que retiraram dinheiro da poupança, deixando o fluxo positivo, foi em abril, quando a captação líquida, que é a diferença entre os depósitos e os saques, foi de 3,51 bilhões de reais. Nos demais meses, a inflação e o endividamento dos brasileiros levaram as pessoas a fazerem mais saques do que depósitos. No ano passado, o fim do auxílio emergencial, os rendimentos baixos da poupança e também o endividamento causaram uma retirada líquida de 35 bilhões e meio no ano. Já em 2020, o fluxo ficou positivo para a poupança com um recorde de 166,31 bilhões de reais, por causa da instabilidade dos títulos públicos no início da pandemia de Covid e pelo auxílio emergencial, que era pago nas contas poupança digitais da Caixa. A poupança só voltou a ganhar da inflação neste último mês de outubro, graças ao recuo da inflação em setembro. E a inadimplência atingiu a maior taxa anual desde 2016, foi o que informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, a CNC. Quero chamar o Vinícius Serra para falar sobre este assunto. Vinícius, uma ótima noite para você. Esse aumento aconteceu mesmo com estabilidade na mesma proporção, por exemplo, Vinícius, de endividados. Mais uma vez, uma boa noite. Exatamente, Elias. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Até mesmo justificando nessa pesquisa, mesmo com uma melhora um pouco aí da economia, isso foi observado, segundo a pesquisa, devido ao grande nível de endividamento e também dos juros altos, o que, em consequência, acaba dificultando as famílias de quitar as dívidas, quitar o orçamento mensal. O volume de famílias com contas atrasadas no país subiu em outubro, como você disse, e atingiu o maior nível nos últimos 6 anos, isso desde março de 2016. A proporção de famílias inadimplentes ficou em 30,3% no mês passado, no mês de outubro, uma alta de 0,3 pontos percentuais em relação a setembro. E teve também um aumento de 4,6% em relação a outubro do ano passado. E esse aumento de 4,6%, esse avanço em 12 meses, foi o maior registrado em comparação ao mês de março de 2016. O indicador subiu pelo 4º mês consecutivo. E o maior vilão, Elias, segue sendo o cartão de crédito. Aumentou de 84,9% em outubro do ano passado para 86,2% o número de pessoas endividadas no cartão de crédito. E também houve um aumento considerável também no cheque especial, passando de 4,9% para 5,1% na base de comparação. Então, são alguns dos principais que foram destacados dentro dessa pesquisa da CNC. Voltando, reforçando, mesmo com a melhora da economia nos últimos meses, ainda não sofreu um grande impacto nas famílias aqui do Brasil. Elias. Pois é, Vinícius, lembrando que toda organização é necessária quando falamos de economia. Está chegando agora as promoções de Black Friday, muitas pessoas que conseguiram se organizar começam a querer gastar um pouco mais agora neste período do ano. Chegando dezembro também, pessoas começam a querer viajar, mas atenção, cuidado para não se endividar ainda mais. É hora de aproveitar aqueles que trabalham, usar o 13º para quitar as dívidas e, quem sabe, começar o próximo ano mais tranquilo. Vinícius, muito obrigado pelas informações, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar.